Hoje eu vou falar sobre os principais pontos positivos e negativos de morar nos Estados Unidos, tá? Claro que é de acordo com a minha percepção, mas eu vou começar então pelos pontos positivos de morar nos Estados Unidos. Eu acredito que, em primeiro lugar, é a questão da estrutura, né? Eles têm uma boa estrutura no geral, então você vai ter uma boa qualidade de vida, porque lá você tem boas escolas, bibliotecas, parques, esse tipo de coisa. E isso, claro, está ligado com qualidade de vida e é muito importante. Outro ponto é que a moeda lá, o poder de compra é alto. Então, por exemplo, o que você consegue fazer com $3? Você consegue comprar uma peça de roupa? Consegue. Com $3 dá para você comer numa lanchonete, tipo no McDonald's, $3,30, né? Cents de dólares. Dá para você comer no McDonald's, por exemplo. Então, a moeda não é só forte comparada a outras moedas, né? Ela também, você tem um poder de compra muito grande. Então, se você está trabalhando lá e ganhando em dólar, quer dizer que você consegue fazer muita coisa. Seu dinheiro é muito valorizado também lá dentro. Então, você consegue viajar, comprar, passear, enfim, fazer tudo que você precisa fazer com aquele dinheiro. Terceiro ponto: os Estados Unidos é relativamente mais seguro. Relativamente não, mas é muito mais seguro que o Brasil, né? Não chega a ser... Ele não tá na lista no top 10, né? Da lista dos países mais seguros do mundo para se viver. Não está, até porque ele é um país de tamanho continental e ele tem mais de 300 milhões de habitantes, né? Então é muita gente e é um país muito grande. Normalmente os países menores ficam nessa lista aí. Mas por ser um país tão grande, ele é relativamente seguro. Agora vamos falar dos pontos negativos com relação a morar nos Estados Unidos. Para mim, o pior é a questão do sistema de saúde deles mesmo, né? Porque lá é tudo pago e é extremamente caro, a ponto de se você não tiver dinheiro, não tiver condições, você vai morrer sem tratamento. É nesse nível, né? Eles têm um sistema de saúde pública lá, mas é muito precário, é muito básico, não é nada como o SUS que a gente tem aqui, que faz atendimentos para doenças, ou enfim, tratamentos mais complexos. Então eu acho isso preocupante, assim. Eu vou contar uma história aqui para vocês, só para vocês entenderem o nível que é. A primeira família americana que eu morei, o pai da família, né, o meu host, ele foi casado com uma moça, né? E aí eles tiveram 3 filhos. A diferença de idade dos garotos é de 1 ano apenas. Então, na época que ela faleceu, o mais novinho tinha 1 ano, o outro 2 e 3. Mais ou menos assim, né? 1 ano e pouquinho, 1 ano e alguns meses de diferença entre eles. E aí, depois que ela teve o último filho, ela descobriu que ela tinha um câncer. E aí o que eles fizeram? Normalmente famílias um pouco mais estruturadas, eles têm o hábito de guardar dinheiro durante, né, muito tempo para comprar casa, enfim, né, para arcar com os custos da faculdade. Eles têm esse costume. E aí também nesse caso eles tinham filho, então eles foram fazendo o pé de meia deles. O que aconteceu que nesse meio do caminho eles descobriram que ela estava com câncer. Eles literalmente limparam a conta bancária deles para tentar salvá-la. No final, ela faleceu de câncer, não conseguiram salvá-la, né? E ele ficou sem nada zero de dinheiro. Mas assim, a gente tá falando de milhares de dólares aí que eles tinham guardado para ampliar a casa deles. Eles já tinham comprado o terreno, mas na época, para eles, né? Pro padrão americano. Claro que eu tô contando essa história, porque para o padrão Brasil não é nada absurdo, mas assim, o terreno que eles têm era gigante, mas a casa era super pequena e tal, e eles iam reformar, enfim, fazer várias coisas. Mas é claro que, independente da casa ser pequena ou grande, tem a perda da esposa, enfim, e o baque dele de ter ficado com 3 crianças de uma idade, assim, 1 ano, 2 e 3, né? Super complicado. Então, no final, o que aconteceu, eu só quero terminar essa história porque é super interessante, a mãe
da falecida esposa dele, enviou uma carta para um programa que seria o equivalente a esses programas de televisão, sei lá, um Luciano Huck aqui do Brasil, onde eles fazem reformas da casa. Só que lá é muito maior, a estrutura é muito maior deles. Então eles fizeram, tipo, eles literalmente derrubaram aquela casa que eles tinham e fizeram uma casa gigante com uma mega estrutura lá dentro. Enfim, era muito legal, a decoração. Era porque eles já venderam a casa, né? Fiquei sabendo que uns 3 anos atrás eles venderam a casa. Então ficou bem maior, colocaram piscina e um monte de coisa. Inclusive eles acabaram ganhando um barco com o nome da falecida esposa dele, né? Então isso, toda essa história para contar o quão caro é um tratamento lá. E assim, no caso eles tiveram como pagar o tratamento, mas infelizmente ela não sobreviveu. Mas se você não tivesse como pagar o tratamento, seu destino seria direto falecer, infelizmente, né? Então, para mim, esse é o ponto mais negativo de você morar lá. É o custo mesmo de planos de saúde, de tratamentos, enfim. Então, se você tá pensando em morar lá, esteja bem ok com a sua saúde. Se tiver algum tratamento para fazer, faça. E quando você for para os Estados Unidos, cuide muito bem da saúde de vocês. Então, tome cuidado com a alimentação, tome bastante vitaminas para vocês não adoecerem lá, porque a coisa é muito séria. É isso, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e vejo vocês na próxima.